Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, então, mais uma vez, dando continuidade à série de parábolas de Jesus. Estamos caminhando para a nossa 17ª parábola. Peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias. Em Mateus, no capítulo 25, veremos a parábola das 10 virgens, das 10 moças, das 10 donzelas, das 10 acompanhantes da noiva. Graças a Deus, um grande ensinamento para todos nós. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Senhor, louvado seja o teu nome, a tua palavra lida neste momento. O Senhor conduza o coração dos meus irmãos na compreensão da exposição da tua palavra. Em Cristo Jesus eu te peço. Amém. Amém. Meus irmãos, pela 10ª e última vez, Mateus usa uma parábola para nos dizer a que se assemelha o reino dos céus. A gente viu já o reino dos céus é como, várias vezes ele a comparou com realidades cotidianas. Por exemplo, em Mateus 13 principalmente, um homem que semeia seu campo, um grão de mostarda, um pouco de fermento, um tesouro escondido, uma pérola preciosa, uma rede cheia de peixes. Olha quantas parábolas, comparada ao reino dos céus é como. Outras vezes o reino dos céus foi comparado à nossa relação com quem tem autoridade, como o rei que quer fazer as contas com os seus servos, lá em Mateus 18, como o dono de casa que contrata trabalhadores para a sua vinha, lá em Mateus 20, e ainda com o rei que celebra as bodas de seu filho, lá em Mateus 22. Nós passamos por cada uma dessas parábolas, e elas nos ensinaram, nos alimentaram, nos deram esperança. E agora a parábola nos diz que o reino dos céus será como as moças convidadas para brilhantar a festa de casamento. E essa parábola tem algo profundo, é um alerta profundo. Quando estudamos, quando nos aprofundamos no texto do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, bem ao final do Sermão do Monte, há no texto um alerta de Jesus aos discípulos que eu realmente considero assustador. O mais assustador de todos os alertas já proferidos por Jesus. E ele vai dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca
vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Fique com esse texto em mente. Algumas pessoas com certeza absoluta de que pertencem a Cristo vão perceber que isso não é verdade no último dia, porque se enganaram. E essa é uma ideia, isso é um pensamento que traz terror para a gente, é um problema para nós, porque vai chegar o dia em que nós estaremos diante do Senhor, e muitos dirão essas frases: Senhor, Senhor, eu não orei, eu não profetizei, eu não ajudei, eu não curei em torno do teu nome. Eu me lembro claramente, minha tia Cristina, talvez ela ouça isso na gravação um dia. Ela tinha aproximadamente 2 anos de convertido, isso foi agora em 2013, aproximadamente. Ela já com seus um pouco mais de 50 anos, recém-convertida, bebendo dessa água maravilhosa que é a palavra do Senhor. Uma igreja lá em Taubaté, nossa igreja lá, irmã, com profundos ensinamentos, e ela bebendo daquilo, se aprofundando, esse primeiro amor que traz uma alegria que a gente não cabe dentro da gente. Mas um dia o pastor pregou sobre Mateus 7, justamente nesse texto, e ela acordou em desespero. Ela na verdade não conseguiu dormir, porque ela ficou preocupada. É uma neófita naquele momento, tentando entender qual era o propósito, o que significava essa mensagem na vida dela. E se ela ficasse para trás? E se ela batesse na porta e não abrisse? E se ela dissesse ao Senhor que tinha sido realmente convertida, mas a porta não se abriu? O terror bateu no coração dela, através de um sonho. Mas ao ser aconselhada pelo pastor, ao ser aconselhada pela gente, ela compreendeu que a sua preocupação nada mais é do que a certeza de que o Senhor já havia tomado para si, seu coração já havia sido transformado. Isso trouxe grande esperança para ela, e hoje ela não é só devota, mas ela ama o Senhor e usa a sua vida com grande alegria em serviço à igreja lá em Taubaté. Eu louvo a Deus pela vida da minha tia. Mas é aterrador, é um terror, é a parábola, e nessa parábola das 10 virgens prudentes e nécias, nesses primeiros versículos, desse capítulo 25, ele faz essa alusão justamente de Mateus 7, porque são as palavras do próprio Jesus. E aqui nós fechamos, no nosso último encontro, nós fechamos o capítulo 24 com a parábola do servo fiel e infiel, nessa grande perícope que começa lá no capítulo 24, está vindo para o capítulo 25, que mostra esse sermão profético de Jesus sobre os últimos dias, sobre as últimas coisas que vão acontecer, e ele traz diversos alertas para todos nós. E na noite de hoje nós vamos reforçar o mesmo tema desse capítulo anterior: a importância da vigilância para o retorno de Jesus. Além disso, enfatizar a necessidade da preparação para a sua vinda. Então vamos a uma questão histórica, para que a gente possa começar olhando para a história, sobre o contexto histórico daquilo. Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento. Esse é o pano de fundo dessa parábola. Lá no tempo de Jesus, normalmente havia 3 estágios. O primeiro, compromisso, depois noivado e depois o casamento. O compromisso, quando era feito um contrato formal entre os respectivos pais da noiva e do noivo. Os pais do noivo acertando o dote, acertando aquilo que traria segurança para a noiva, e o contrato ali era assinado.
Segundo, seguia-se um noivado, a cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, quando promessas mútuas eram feitas pelas partes desse contrato diante de testemunhas, e o noivo dava presentes à sua noiva. E por último, o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, buscava a noiva na casa de seu pai e a levava em cortejo de volta para sua casa, onde se fazia a festa do casamento. No mundo antigo, as amigas da noiva iam até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. É aqui que a gente se encontra. Nós não devemos imaginar essas jovens sentadas em algum lugar no meio da estrada, no meio da noite, vencidas pelo sono, enquanto o óleo de suas lâmpadas acaba, e essas noivas, e essas velas dessas lamparinas se apagam. É melhor a gente ver essas amigas da noiva ocupadas dentro da casa da noiva, enfeitando-a, cuidando dos últimos preparativos. A gente não pode afirmar com certeza que a passagem também faça alusão à noiva, não, como algumas versões que a gente vê, seja de comentários, seja de bíblias, notas de rodapé, quero dizer. O fato é, no entanto, que a parábola não se refere à noiva, não vai falar sobre a noiva. O foco dessa parábola são as damas de honra, e especialmente as 5 nécias, tolas. As 10 moças deviam acompanhar a noiva até a casa do noivo ou dos pais dele, onde, de acordo com o costume, acontecia esse casamento. É óbvio que o noivo, no caso, quem é? É o Senhor Jesus, é o Messias, é aquele que havia de vir e veio, retratado em sua gloriosa e inesperada segunda vinda. O noivo promete buscar a sua noiva, mas a hora não é marcada. A noiva precisa estar pronta, precisa estar preparada. Então o propósito primário dessa parábola é nos mostrar a importância de estarmos preparados para a vinda do noivo, do nosso Senhor, de Jesus. Era o costume que o noivo chegasse ao entardecer. Contudo, essas damas de honra precisam esperar muito tempo até que ressoe o grito: o noivo está chegando! Faz parte da tradição dos casamentos que o noivo chegue atrasado. Engraçado, os dias de hoje é a noiva. Nosso casamento, a Karina só atrasou porque choveu a ponto dela não conseguir entrar na igreja. Ficou quase 20 minutos lá fora. Muita água naqueles dias. Faz parte da tradição dos casamentos que o noivo chegue atrasado. Ele deixa que esperem por ele. Na parábola que está agora, que nós estamos diante de nós, as moças precisam esperar um tempo especialmente longo demais. Tornam-se sonolentas e acabam adormecendo. Todas as 10. O Senhor não critica por terem adormecido, e vocês não ouvem a respeito disso. Não foi o caso delas adormecerem no problema, certo? Porém, o que torna prudente as moças prudentes e tola as moças tolas é um pouco diferente. É o fato de que as sábias, para o caso de uma espera que vai demorar, trouxeram óleo de reserva para reabastecer as lâmpadas. Levar ou não levar o azeite depende, porém, sobretudo, da primeira preocupação das moças. Quem só está preocupado com a execução da tarefa pela qual foi contratado, se contenta de levar o azeite estritamente necessário, só leva aquilo. Quem se preocupa com o êxito da festa, toma as providências para que esta não fracasse, em hipótese alguma. Portanto, está preparado? Estamos preparados? As tolas, as nécias, não se lembraram disso. Então essa trama gira em torno dessa demora do noivo. As virgens nécias não se esqueceram de trazer o azeite, não.
As tolas não esqueceram de levar o azeite, muito pelo contrário, a demora do noivo mostra que elas não trouxeram o suficiente. É isso, foi isso que faltou. Essas 10 virgens, portanto, representam a igreja à espera do retorno do seu Senhor. A igreja tem em seu seio, como está aqui está implícito, os que estão preparados e os que não estão preparados. E essa parábola ensina que a igreja está dividida em 2 grandes grupos. Não os ricos e os pobres, os capitalistas e os socialistas, os sábios e os ignorantes, não. Os homens e as mulheres, não. Mas os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão preparados. E esses que não estão preparados nunca nasceram de novo. A sua fé em Cristo é meramente intelectual e não fé salvadora. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos serão deixados de fora das bodas, de curtir o casamento, de entrar para a festa, de estar junto com o Senhor. Muitos que se dizem cristãos serão deixados para fora, como as 5 virgens nécias. Hoje muitos são batizados, membros de igreja, participam dos cultos, trabalham na igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente. Isso é um alerta para nós, meus irmãos. Quando Jesus voltar, esses ficarão de fora. Meus irmãos, essa parábola deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens, assim como uma profunda diferença entre os membros da igreja, a mesma que há entre o joio e o trigo, entre a ovelha e o bode, entre os que são crentes nominais e os que são verdadeiramente crentes, verdadeiramente convertidos. Então aqui começam algumas lições para nós. Temos 6 lições aqui. Em primeiro lugar, Jesus convida a sua igreja para desfrutar de sua alegria. Olha o verso 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. É a igreja desfrutando da presença do Senhor. Essa festa é o casamento do nosso Senhor, o noivo da igreja. Ao mesmo tempo que somos a noiva, somos também os convidados para a festa. A figura da noiva está implícita aqui. E somos representados explicitamente como os convidados, nós, a sua igreja. A vida cristã, meus irmãos, é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor, o amado da nossa alma. Ele prometeu voltar e buscar a sua igreja. Maranata, venha, Senhor. Essa expectativa tem que estar em nossos corações, meus irmãos. Em segundo lugar, a igreja precisa de uma preparação adequada para participar da alegria do Senhor. Versos 2 a 5, diz assim: 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas eram virgens, todas tomaram sua lâmpada e todas saíram ao encontro do noivo. Todas fizeram a profissão de que seguiriam o noivo. Essa é a sua profissão de fé, o que as levou a se separarem de suas outras companheiras e conhecidas. Todas aguardam a vinda do noivo. Havia, porém, uma diferença vital, essencial entre elas: prudência e tolice. A insensatez dessas 5 virgens consistia na inteira ausência do preparo, que elas tinham que ter tomado conta, elas tinham que ter se preparado. Meus irmãos, a prudência consiste em começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e completá-la no Espírito. Ninguém pode entrar no céu com azeite alheio, meus irmãos.
As prudentes, porém, esperavam com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção, se achavam. Ah, está tudo certo, já fiz. Sabe quando faz de qualquer jeito? Não existe de qualquer jeito. Não existe cultuar ao Senhor de qualquer jeito. Não existe estar diante do Senhor de qualquer jeito. As prudentes tiveram uma preparação adequada. As nécias, um despreparo evidente. Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. Do que vale essas lâmpadas aqui se não tivermos energia elétrica? São só vidro e pedaços de metal, de componentes eletrônicos. Temos que trazer para os dias de hoje. Em terceiro lugar, é possível fazer uma preparação inadequada. Versos 6 a 8. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Foi no grito da meia-noite que o desespero das nécias apareceu. E o que apareceu não foi suficiente. A chegada do noivo não representou alegria para as nécias, mas o seu desespero. Esse dia para elas foi um dia de trevas. Não foi um dia de luz. Elas tinham na certeza da sua mente, na certeza das suas mãos, na certeza da sua capacidade, da sua inteligência, de que tudo daria certo. Mas não se prepararam para isso. O preparo delas era insuficiente, estavam sem azeite em suas lâmpadas, estavam imersas numa densa escuridão. Novamente Spurgeon vai fazer um alerta. É uma pena que alguns somente buscarão abastecer a sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito ou a graça de Deus, certamente isso resultará numa falha eterna. Quantos aqui já viram um exemplo rápido naquelas caçadas na África, naqueles programas que aparecem leões e gnus? Quando eles percebem que o leão apareceu, como é que o gnu faz? Já levanta e sai correndo. Vai com a massa. Mas sempre um acaba morrendo. Sempre um fica para trás. Porque não estão preparados. Eles confiam no bando. Eles acham que ali estão seguros. Meus irmãos, precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos conhecer do Senhor. Precisamos entender que o mover do Espírito em nossas vidas faz toda a diferença. Estarmos preparados. As virgens nécias pediram azeite às virgens prudentes, com uma justificativa, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas começaram agora a valorizar o que havia desprezado antes de começar. O pavio seco ardeu por um tempo e depois sumiu na escuridão, como o pavio de uma vela. Essas virgens tolas pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do azeite. E fica aqui mais uma vez o alerta: aqueles que estão adiando o seu arrependimento para a hora de sua morte, são como essas virgens nécias e insensatas. Essa hora pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Se é chegar a Cristo Jesus, se não for hoje, vai ser quando, meu irmão? Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, vai pegar todo mundo de surpresa.
Os negócios estarão seguindo normalmente, na cidade, no campo, exatamente como acontece agora. A política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda, a busca de prazer, estarão controlando a atenção dos homens, entretenimentos diversos, exatamente como agora. As igrejas ainda estarão cheias de divisões, disputando acerca de insignificâncias, as controvérsias teológicas, arminianismo, calvinismo, sei lá o que ismos. E os pregadores ainda estarão clamando, chamando os homens ao arrependimento, e o povo continuará adiando o dia de entenderem que o chamado está acontecendo e o evangelho está sendo posto às portas, aos ouvidos. Em quarto lugar, a segurança no futuro depende de diligência agora, no presente. Olha os versos 9 e 10. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta fechou. Irmãos, nós temos do Senhor a graça suficiente para aquilo que precisamos. Nem mais, nem menos. As virgens prudentes não tinham azeite para dar. As nécias pediram emprestado aquilo que é individual, aquilo que é intransferível, meus irmãos. Não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, misericórdia. A pobreza em espírito, a pureza de coração, as mãos limpas. Como você dá isso para alguém, sendo que é transformado pelo próprio Espírito em nós? Como que eu dou isso para alguém? Se é o Senhor quem transforma os nossos corações. Se é Ele que transforma o coração de pedra em um coração vivo e pulsante de carne. Como que eu dou isso para alguém? Você é capaz? Eu não sou. Ou alguém tem essas realidades, ou não alcança isso entre os homens. Essas bênçãos vêm do céu. Nós não a adquirimos na terra, são adornos de uma vestimenta que não é nossa. Não nascemos com isso. Precisamos de uma vestimenta que só pode vir de nosso Senhor, Jesus Cristo. A única maneira de ter segurança quanto ao futuro é ter diligência quanto ao presente. A graça salvadora vai nos ensinar que é uma possessão pessoal e intransferível. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão. Cada qual será o árbitro do seu próprio destino. A mera religião externa não tem poder de iluminar. Nós ouvimos isso através do presbítero Jorge no ensino pela manhã. Nós ouvimos o pastor pregando lá em João 14. Quem tem os seus mandamentos, esse me ama. Quem tem os seus mandamentos vai amar ao Senhor e vai permanecer no Senhor. Não é a religiosidade, não é bater o cartão aqui, não é dizer que eu sou da igreja, primeira igreja batista de Montemor ou de qualquer outra igreja. É o coração transformado. Em quinto lugar, a porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para as últimas horas. Verso 11 e 12. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo,
que não as conheço. As virgens tolas não encontraram azeite para comprar, chegaram atrasadas, a porta estava fechada, o clamor delas não foi atendido, o Senhor não as reconheceu como participantes da festa, elas estavam excluídas para sempre do gozo do Senhor. Quando a porta é fechada uma vez, jamais será aberta. A porta estará fechada para sempre. Portanto, qualquer esperança maior do que a revelada na palavra de Deus é uma ilusão. É uma ilusão, meus irmãos. Ninguém, pregador nenhum, pode passar desse ponto. É o Senhor quem fechou a porta. Estejam preparados. Naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite em sua lâmpada, gritarão por misericórdia, como o pessoal lá do dilúvio gritaram para Noé, mas descobriram que era tarde demais. E vão descobrir aqueles que entenderem isso somente depois da porta fechada. É tarde demais. Fica aqui o alerta. Que importa invocá-lo com a palavra quando as obras negam a sua fé? Eu posso dizer muitas coisas, mas são as minhas ações que vão apontar para o meu Senhor. Há chama-se de o ministério do holofote. O holofote nunca se ilumina a si mesmo. Ele sempre vai apontar para um alvo. Quem é o nosso alvo, meus irmãos? É Jesus. É Jesus. Aquilo que eu faço, como eu faço, deve apontar para o meu Senhor, meu Salvador. Manter a aparência de crente sem ser crente é um risco fatal, meus irmãos. No dia em que Jesus voltar, a porta estará fechada para sempre. J.C. Ryle vai dizer assim: a porta será fechada enfim. Fechada sobre toda dor e tristeza, fechada para todo este mundo malvado e ímpio, fechada para as tentações do diabo, fechada para todas as dúvidas e temores, fechada para nunca mais ser aberta, fechada para o choro, fechada para a tristeza, e nunca mais será aberta. Sexto e último lugar, precisamos aguardar a volta do nosso Senhor, com permanente vigilância. Verso 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Fritz Heinecker, um outro teólogo, diz que as bodas são o arrebatamento dos fiéis vivos, o ressuscitar dos crentes adormecidos e a unificação de todos com o Senhor nos ares. É uma palavra sobre 1 Tessalonicenses 4, que vai dizer exatamente isso. Jesus voltará certamente, voltará brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Precisamos viver nas pontas dos pés, como se esperássemos, como se pudéssemos tocar nele. Prontos para quando a trombeta soar, proclamando: eis o noivo, sair ao seu encontro. Vamos voltar em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O noivo, o Senhor, o Filho do homem, que vem, não vai nos conhecer, nem abrir as portas da sua casa, do seu reino,
pelas orações, pelas profecias, pelas curas, pelas promessas de prosperidade, pelos exorcismos, que tudo isso que nós tivermos realizado, mas pela nossa prudência e vigilância em fazer a vontade do Pai. E qual é essa vontade? Qual é o azeite que nunca deve faltar para que nossas tochas possam brilhar e iluminar a casa? Dar um passo atrás, meus irmãos. Vamos olhar essa parábola que nós falamos dois domingos atrás. As moças que levaram azeite consigo são como o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus domésticos para dar-lhes comida no tempo certo. Quem souber repartir, quem souber distribuir a comida aos que moram na sua casa, este poderá tomar conta da casa e tomará posse dos bens do seu Senhor. Vigiar é isso, é cuidar da casa e dos seus moradores, evangelizando, apontando para o Senhor. Quando o noivo vier, seja mais tarde ou menos tarde, Ele vai fazê-lo entrar para participar das bodas. No verso 46 do capítulo 24, ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele servo que quando vier o seu Senhor, encontrá-lo fazendo assim. Alimentando, cuidando, vigiando, estando atento a todas as coisas. Daqui a pouco tudo vai ficar bem mais claro para nós, meus irmãos. Muito em breve, o nosso Senhor vai chegar. Nós louvamos a Deus pela sua palavra. Nós nos alimentamos da tua palavra, para que esse corpo em construção, se livrando, mortificando os desejos da carne, nos apossando das coisas espirituais, de algo que o Senhor nos deu, os seus caminhos, as suas pegadas, é algo realmente que vai mudar a minha vida e a sua vida. Estejamos preparados, meus irmãos. Somente a Deus toda a glória. Vamos orar. Santo Deus, eterno, poderoso, maravilhoso Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai. Quantos alertas o Senhor tem nos dado. Como é bom ouvir da Tua palavra, como é bom estudar, como é bom saber que é o Senhor quem cuida de nós, como é bom saber que o Senhor já tem um plano preparado e nos dá todas as indicações, tudo o que é necessário para esperarmos pelo Senhor. Nós o amamos, ó meu Deus. Estamos aqui como igreja, diante do Senhor. Entendemos o Teu alerta, meu Pai. E através de Cristo, nos achegamos a Ti, ó meu Deus. Não há nada em mim, não há nada em nós que nos faça merecer estarmos diante do Senhor, mas apenas e unicamente a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, cuida de nós, Pai. Cuida dos Teus filhos.